Sou um, ou somos alguns, dois, três. Somos um. Isso revela o verdadeiro milagre. Este é o conceito de Deus, de caminhar no sobrenatural, caminhar no poder da palavra, caminhar naquilo que a tua razão não consegue acompanhar. E eu creio que talvez você, ao ouvir as palavras que serão ditas nesse dia, você vai dizer, mas isso é impossível. Mas eu digo para você que é possível. E Deus pode fazer na tua vida, se você quiser, se você permitir. Eu convido você a ler a sua Bíblia. Eu não poderia deixar de falar sobre a oração de Jesus. Já é um outro conceito nosso errado, porque Jesus disse que Ele e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Eu entendo que, como que eu vou orar para mim mesmo? Como que Jesus ora para Deus, sendo que Ele é um com o Pai, né? As coisas não cabem na nossa razão, na nossa condição de imaginar, de pensar. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente acha que isso é loucura, é doideira, e é loucura mesmo. E é loucura para os que merecem, mas Paulo disse para nós que cremos, é poder, é autoridade, é poder que transforma, é poder que liberta, é poder que sacia, é poder que enche a nossa vida, é poder que faz realmente nascer de novo algo de Deus na nossa vida, para mudar nossas vidas e as vidas de todos aqueles que estão à nossa volta, a vida da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Eu convido você a ler a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, capítulo 17, é uma oração que Jesus faz a Deus Pai. Jesus ora a Deus. Ele não tinha por arrogância não orar a Deus, né? Muitas vezes fala assim, mas Deus sabe que eu estou pensando em te pedir, né? Jesus não tinha essa arrogância no coração. Ele abre o coração e ele ora, e ele faz uma oração intercessória. Ele não ora por ele ora por nós, ele ora por você. Eu tenho certeza que passou no coração de Jesus quando ele orava a tua vida, passou no coração dele a tua vida. Eu estou dizendo que ele lembrou de você, mas passou no coração dele. Estava no coração dele interceder por você. João 17, 21, diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. São poucas as situações que Jesus orou intercedendo pelos seus discípulos. E eu entendo o que levou Jesus a orar e interceder assuntos particulares, individuais, situações individuais, a orar e interceder pelos seus discípulos, são coisas de suma importância. Eu posso entender que Jesus dava uma importância extrema pela humanidade. E é por isso que ele ora, é por isso que ele pede ao Pai, é por isso que ele se preocupa com a unidade dos seus. Porque a unidade dos discípulos, a unidade do povo de Deus, que forma a igreja de Cristo, é que vai realmente fazer a mudança na terra, que vai realmente mudar vidas, que vai realmente transformar vidas. Alguém pergunta e diz assim, por que a igreja de hoje, ela não é atuante, não caminha no mesmo poder da igreja primitiva? A resposta está aqui, falta de unidade. Falta de unidade. Unidade não é ser dois, unidade é ser um. E para que você entenda sobre unidade, quando Jesus fala para que eles sejam um, assim como eu sou um em ti. Para que você entenda isso, eu vou dizer algo que é absurdo. Você nunca poderá esconder um segredo seu de você mesmo, porque você é você.
Alguém tem dúvida disso? Pastor, isso eu sabia. Pois é. Mas você não sabia que você é o seu irmão, que você é aquele que está sentado ao lado, e que Jesus fala exatamente sobre isso. Você, quando está triste, você não consegue ser alegre, porque você naquele momento está triste. Quando você está alegre, você sente alegria e não sente tristeza, porque você está alegre. Unidade é isso, é ser único, é ser único. E quando Jesus disse isso, ele disse assim, que quando o seu irmão está triste, você precisa estar triste com ele. Quando o seu irmão está alegre, você precisa estar alegre com ele. E isso não é uma circunstância, não é uma situação forçada. Isso precisa ser algo natural, porque você precisa ser um com ele, ou você é um com ele. E se isso não acontece, é porque não existe unidade. Quando você dá uma martelada no teu dedo, não precisa dizer alguém chegar para você e dizer: ei, você acertou o teu dedo, grita e chora porque deve estar doendo. Antes que alguém diga, você vai estar gritando e reclamando do seu dedo martelado, porque este dedo faz parte de você, está ligado a você. Isto é unidade, e é isto que Jesus disse, e é isto que Jesus fala, e é isto que Deus quer da sua vida. A igreja não é unida porque eu não vivo em unidade. Nós muitas vezes reclamamos: a minha igreja não é unida, a minha igreja não tem unidade, o problema é a minha igreja, o problema sou eu. Se a minha igreja não é unida e não tem unidade, é porque eu não vivo em unidade. O problema, o dedo machucado do meu irmão precisa doer em mim. Eu preciso sentir isso e eu vou além. Você precisa sentir isso antes de você saber o que ele está passando. Antes de você saber. Tamanha é a ligação espiritual. Isso é muito forte. Isso não cabe à nossa concepção racional. Isso é extremamente espiritual. É por isso que Paulo diz que o Evangelho é loucura para os que conhecem o tempo. Se você não tiver esse entendimento, você vai falar: o pastor está viajando. No verso 11 do capítulo 17 de João, Jesus faz um pedido ao Pai em relação à unidade dos seus. E olha como Jesus expressa aí no versículo 11 do capítulo 17 do Evangelho de João: agora estou indo para perto de ti. Ele está dizendo: estou me ausentando, eu vou para ti, meu Pai. Mas eles vão continuar no mundo. Mas eu não estou mais no mundo. Eu não vou estar mais com eles. Eu não vou interceder mais por eles. Aqui junto com eles no mundo. Por isso ele diz assim: Pai Santo, pelo poder do teu nome. Essa tradução, da nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: pelo poder do teu nome. A outra tradução diz assim: Pai Santo, guarda o teu nome. Aqueles que me deste para que sejam um, assim como nós. Jesus, ele toma a autoridade do nome de Deus. Ele precisava fazer isso? Não. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer aquele negócio que quando você se depara com uma pessoa possessa, você treme diante daquela situação, você diz: em nome de Jesus, sai dele. Jesus não está na autoridade. Pai, em teu nome, pelo poder do teu nome, eu estou pedindo que o Senhor venha interferir na unidade deles, para que eles sejam um. O que eu posso entender com isso? Eu posso entender que Jesus entra em um clamor a Deus, Jesus entra em uma súplica, Jesus usa da autoridade do nome de Deus para pedir a intercessão do Pai pelos seus discípulos, para que eles vivam em unidade. Isto mostra a tamanha batalha, a tamanha dificuldade para viver em unidade. Eu poderia perguntar para você, para mim, para nós nessa noite: você vive em unidade? No bom conceito religioso, a resposta seria imediatamente sim.
Mas pela transmissão da palavra de Deus, levantariam-se muitas dúvidas, irmãos. Nós vivemos em um tempo de um egoísmo. Nós vivemos em um tempo onde se prega um evangelho que vem trazer benefício próprio, mesmo que esse benefício próprio, esse benefício a mim, ele não alcance o meu irmão e talvez ele fique um pouco prejudicado. Eu não consigo ver isso como unidade, eu consigo ver isso como parcialidade. Eu não consigo ver a unidade aonde eu possa criticar o meu irmão. Eu já parei um dia na frente do espelho e comecei a criticar a mim e comecei a falar mal de mim para os outros. Cara, você não sabe o que aconteceu. Você conhece o pastor Cláudio? Isso é, sou eu. Cara miserável. Rapaz, me passou para trás, me fez isso. Já ouviu alguém fazer isso? As pessoas falam mal dos outros, mas não falam mal de si mesmo. Não criticam si mesmo, não perseguem a si mesmo. Eu vou perseguir a mim mesmo na minha empresa porque eu ganho um salário mais alto que todo mundo, então eu vou ser bom perseguidor meu. Isso é loucura. Sério, mas isso é unidade. Isso se refere à unidade, porque se isto eu não faço comigo mesmo, eu não posso fazer com ninguém. É por isso que eu digo que a nossa dificuldade em dar uma resposta a respeito de que se eu vivo em unidade é muito difícil. E é isso que eu quero que nós entendamos esses dias. Esses dias serão dias de verdadeiros desafios para nós. Porque o dia que a igreja aprender a viver em unidade, o dia que nós aprendemos a viver em unidade, o dia que eu aprender a viver em unidade com você aprender a viver em unidade comigo, a palavra de Deus diz que o inferno vai perder as suas forças diante de nós. O maior conceito clássico de unidade está lá em Gênesis capítulo 11, quando o povo se uniu e começou a edificar uma cidade, e a palavra de Deus diz que eles falavam a mesma língua. Interessante isso. Para começar, você consegue falar a mesma língua? Não é a mesma gramática, não, a mesma língua. O versículo 1 do capítulo 11 diz: naquele tempo todos os povos falavam uma língua só, e todos usavam as mesmas palavras. Isto é, tinham os mesmos propósitos, tinham os mesmos objetivos, faziam algo em comum que todo mundo aceitava, todo mundo concordava, todo mundo apoiava. E eles disseram assim: nós vamos construir uma cidade e vamos morar nessa cidade, vamos construir uma torre que suba até o céu e vamos ficar aqui para fazer história, para sermos famosos. E um dia Deus se inquietou com isso. Versículo 5, capítulo 11, Gênesis: então o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que aquela gente estava construindo, e o Senhor disse assim: essa gente é um povo só, eles são únicos, eles são um, eles não estão nem unidos, eles estão fundidos um no outro. E nós vamos ver essa. Deus disse: não vamos agir, eu vou confundir a língua deles, porque senão daqui a um tempo ninguém vai poder segurar de novo. Ninguém vai poder segurar de novo. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo que seria impossível impedir um povo unido de fazer aquilo que eles bem entendessem. Você consegue entender por que este clamor de Jesus? Porque essa súplica de Jesus: Pai, pelo teu nome, Pai, entra em ação para que eles sejam unidos. Por quê? Porque se esse povo estiver unido, as portas do inferno não prevalecerão.
se houver esta unidade que Jesus tanto se preocupou com os seus discípulos. Eu queria entrar um pouquinho no coração de Jesus, na mente de Jesus, e procurar entender a profundidade desta unidade que ele sonhou quando ele fez essa súplica no capítulo 17, verso 11 de João. Eu acho que está bem distante daquilo que nós imaginamos. Está bem distante. Por quê? Porque é na unidade que acontecem os propósitos. Ah, Senhor, eu gostaria que os teus propósitos acontecessem na minha vida. Deus diz assim: cadê a unidade? Cadê o somos um? É fácil eu ser um com quem concorda comigo. É fácil eu ser um com quem passa a mão na minha cabeça. É fácil eu ser um com quem me adora. Mas é difícil ser um com quem discorda com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu gosto. É difícil ser um com aquele que persegue. Ué, pastor, mas aí ele não é um com você, mas eu preciso ser um com ele. Porque a unidade vai começar com quem? Através da minha vida. Na minha vida ela começou através de Jesus Cristo, e ele se despojou de si mesmo e subiu naquela cruz e derramou o seu sangue por mim, para que eu fosse um com ele. E a minha unidade com ele me leva como consequência a viver a unidade com o corpo dele. E se eu não vivo unidade com o corpo dele, eu não tenho unidade com ele. Isso é prático. Isso é prático. Eu posso viver uma vida cristã isolada, está enganado, está iludido na vida. Se você ler Apocalipse, quando João escreve Apocalipse, ele via o Senhor passeando no meio dos castiçais, e cada castiçal daquele representava a igreja. O Senhor passeia no meio da igreja. O Senhor não passeia em vidas particulares, individualistas, que vivem uma vida religiosa solitária. O Senhor tem compromisso com a igreja dele. O Senhor tem compromisso com o corpo dele. E a partir do momento que eu estou ligado no corpo, eu vivo em unidade com o corpo, o Senhor passeia comigo e passeia em mim e através de mim. Do contrário, é impulsão. Talvez você ache difícil falar, eu também acho. Tem tanta coisa para falar sobre o Senhor, nem sei por onde começar. Quando Deus começou a criar o céu e a terra, a palavra de Deus disse Deus: haja luz, e houve luz. João diz que no capítulo 1 do Evangelho de João, que todas as coisas foram feitas através de Jesus, do Filho. E nada do que existe foi feito sem que fosse através dele. O Pai disse que o Filho fazia, o Espírito Santo pairava, a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. E olha que Deus entende de unidade, porque Deus é triuno e Deus é trino. Trino quer dizer que ele é um Deus em três pessoas, e triuno quer dizer que são três pessoas em um Deus. São três pessoas que não discordam, que não caminham diferente, que não seguem direções opostas, que não pensam diferente. Ah, mas eu acho assim. Não interessa o que você acha, o que interessa é o que Deus acha, o que interessa é o que o Espírito de Deus acha. E se nós caminharmos em unidade com Deus e com o Espírito Santo, nós não vamos divergir nunca. Nós vamos sempre estar nos convergindo para o mesmo lugar, para uma mesma direção, mesmo que você ame Giló e eu abomine Giló, porque isso não é espiritualidade. Mas no Espírito nós caminharemos em uma direção só. Deus entende que isso é trino, ele é triunfo. A unidade manifesta a glória de Deus. Lá em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, quando Jesus desceu as águas para batizar, ouve-se uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E o Espírito desceu em forma corpórea como uma pomba. Estava ali a triunidade e a trindade reunida, louvando e glorificando e exaltando o nome de Deus.
sem concorrência, né? Sem dizer eu sou melhor, eu estou assim. Na unidade há poder. Mateus capítulo 8, versículo 19, Jesus diz: quando dois concordarem com alguma coisa que na terra será feita no céu. Por que as coisas não acontecem? Porque não existe concordância de dois. De dois. Quanto mais do corpo, quanto mais da igreja, quanto mais do povo, quanto mais dos jovens, quanto mais do adolescente, mas pastor, adolescente não velho dá. Assim, a minha ideia é poder não bate, se tiver o Espírito Santo também bate, não bate porque não tem, não bate porque a minha carne predomina, não bate porque a tua carne predomina, porque o meu eu predomina na nossa vida. Nós procuramos os nossos desejos, as nossas vontades, e contrariamos a palavra de Deus. Paulo diz lá em Filipenses: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando eu considero o outro superior a mim mesmo, eu consigo viver a unidade. As pessoas não conseguem viver a palavra, elas andam na contramão da palavra, porque por isso vivem uma vida enfraquecida, vive apagando incêndio. São verdadeiros corpos de bombeiro. Ore por mim. Por quê? Porque está sendo pessoal, nós não passamos por luta. A luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É assim que o autor cantava, dizia: é reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão. Mas um crente que não gosta de tribulação, você precisa ficar sabendo que vai entrar no céu é por luta, meu irmão. É por luta, é por batalha. E o maior desafio na nossa vida é viver unidade. Pode ter certeza disso. Os casais não conseguem viver unidade, né? As famílias não conseguem viver unidade nos nossos dias. O desafio da igreja é viver essa unidade que a família não vive. Então tem que começar com o princípio lá de baixo. É viver a palavra. Unidade é desejo de Jesus. João 17:11, ele fez tudo para isso. O texto que nós acabamos de ler, ele pediu: Pai, em teu nome. Ele podia dizer assim: Pai, eu estou orando em teu nome. Ele diz: em teu nome, Pai, me ajuda a fazer esse povo viver unido, porque a batalha é grande, o desafio é grande. É desejo dele, e ele fez tudo para isso. João capítulo 12, versículo 32, ele diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Qual foi o propósito dele ser crucificado? Quando ele fala ser levantado da terra, ele fala ser crucificado. Atrair as pessoas a ele, levar ao povo a viver a unidade. O nosso foco é Cristo, não o Cristo morto, mas o Cristo que morreu e ressuscitou e está vivo, e é através dele que nós precisamos viver, porque a glória precisa ser para ele e não para nós. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos vencer as barreiras da unidade. A unidade traz proteção contra o diabo. Pastor, eu não aguento mais, o diabo vem e roda a minha casa. Mas muro, coloca cerca elétrica, põe cadeado no portão. É isso que faz? Mas deixa ele ser expulso do diabo. Não. É vivendo em unidade. Porque a oração de Jesus no capítulo 17, Jesus pede exclusivamente pela unidade dos seus, pela unidade dos discípulos. No versículo 15, eles não peçam que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Tem uma charjazinha que diz por aí, geralmente na época da política, diz: o povo unido jamais será vencido. Nós sabemos isso na vida secular, mas nós temos dificuldade de entender isso na região espiritual. Cada crente com o seu demônio. Se o diabo te preocupar de madrugada, você vira com ele, não liga para mim. Estou fora, o problema é teu, ninguém chora pelos meus problemas, eu não vou chorar pelo de ninguém. Aonde está a nossa unidade? Como vamos viver em proteção contra o inimigo? Como vamos adquirir a autoridade? A maior proteção contra o diabo é a autoridade de Deus.
verdade é Deus. O problema não é a presença do diabo, o problema é a ausência do Espírito Santo, a ausência de Deus. As pessoas ficam preocupadas em empurrar o diabo para fora. Você precisa ficar preocupado em trazer a glória de Deus para dentro de você, porque o dia que a glória de Deus entrar, não tem mal suporte. Quando a luz entra, as trevas são dissipadas. São dissipadas. Você está trabalhando na contramão, você está dando ênfase para o diabo, dá ênfase para a tua unidade, para viver em unidade com o teu irmão. Olha para o teu irmão que está do lado e fala: cara, eu abomino você, mas de hoje em diante eu quero ser um contigo. Não, não fala isso não, misericórdia. Misericórdia, não fala isso não, fala mais não, mas como é que essas coisas vocês têm facilidade para falar? Então vira para ele e fala: mentira, meu irmão, eu te amo. Eu quero viver um com você. Eu quero passar pelas tuas lutas, eu quero sofrer com você, eu quero carregar tua carga, eu quero sentir a dor do teu dedão, da tua unha encravada. Eu quero sentir os teus problemas, eu quero sentir a tua amargura. Eu estou contigo e não abro. Viu, pastor José? Eu estou contigo e não abro. Mas não deixa o Espírito Santo, senão. A unidade traz proteção contra o diabo. A unidade gera separação do pecado. As pessoas não conseguem viver desligadas do pecado porque elas estão unidas com o pecado. Não tem como viver unido com o pecado e viver unido com o corpo de Cristo. Não tem como. O corpo de Cristo não aceita isso. Não é o pastor que me aceita, não é a igreja batista que me aceita, não. É o corpo de Cristo. Não cola. É cola vencida isso. Prega, cara, prega, cara. É aquele super bonder que secou, que não sai mais do domingo, só sai para o lixo. A unidade gera separação do pecado. João 17,16. Não são do mundo, Jesus disse, como eu do mundo não sou. Guarde isso no teu coração. Você não é do mundo. Diga comigo: eu não sou do mundo. E Jesus aqui falou você com ele. Ele disse: ele não é do mundo como eu não sou. Isto é, ele é igualzinho eu, pai. Ele é igualzinho eu. Ele não mente, ele não fofoca, ele não critica, ele não apedreja, ele não persegue, ele não fala mal. Ele é igualzinho eu, porque essas coisas são do mundo. O pecado que levava vidas. Quantos que viviam entre nós hoje, longe do Senhor, trocaram a união com o corpo de Cristo, a unidade com o Espírito Santo, com Deus e com a igreja, pela unidade do pecado. O pecado cauterizou o coração, endureceu o coração, endureceu a cerviz, a pessoa não se dobra mais, não se curva mais, não consegue reconhecer o seu erro, a sua falha, a sua presunção, a sua arrogância. E ainda tem coragem de dizer: eu sou bom em Cristo. É uma coisa nenhuma. Já está desligado faz tempo. Não faz parte, porque não vive esta comunhão, não vive o nível de Jesus. Eles não são do mundo, assim como eu não sou, disse Jesus.
A unidade faz de Cristo o seu intercessor. Se você vive em unidade, você tem um intercessor, que é Cristo, nosso advogado, que está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Você quer o melhor? Você quer o melhor? João 17:20 diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus estende a sua oração até o infinito, ou até o finito da sua volta, da sua sanidade, do arrebatamento da igreja, como você quer. Eu não rogo somente por esses 12 que estão comigo, mas eu rogo por aqueles que vão viver em 2016. Eu rogo por aqueles que vão crer em mim, que moram lá em Alto Taquari, moram lá no sul do Fontoura, moram lá em Mineiros, por toda a face da terra, aqueles que se dobram diante de mim, que reconhecem que eu sou Senhor e vive unido comigo. Eu intercedo por eles antes mesmo deles existirem. Jesus já preparou o teu caminho para você. Dentro da sua mãe, Jesus já estava preparando o teu caminho. Ele já dizia: esta vai ser a minha, vai ser a minha. Será que tem intercessor para intercessor melhor? Né? Talvez tenha o pastor Zé Carlos. A unidade convence o mundo do manifestar de Deus. Amados, guarde isso no seu coração. A unidade é a marca de prioridade e propriedade de Deus na vida do crente. Não vou falar da igreja, não, na vida do crente. A unidade é a marca seletiva de Deus na vida do crente. O pecuarista, quando ele compra uma vaca, um boi, uma novilha, ele vai lá e coloca uma marca de fogo nele. Essa que pertence. A unidade é a marca de Deus. Quem não vive a unidade não tem a marca de Deus, isto é, está sem proprietário, está sem nome. Olha o que Jesus disse, versículo 21, versículo que nós lemos no início da palavra: para que todos sejam um como tu és, ó Pai, em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque se eles não forem um em nós, o mundo não vai crer que eu vieste. É através deles, da unidade deles, da vida única deles comigo e entre eles, é que o mundo vai crer em meu nome. Olha, irmãos, a tamanha responsabilidade da unidade na nossa vida. Tamanha responsabilidade. E às vezes nós ficamos olhando assim. Eu vejo muito hoje falam muito em visão de crescimento de igreja, né? Na minha mente, assim, quando eu falo assim, visão de crescimento de igreja, eu imagino uma fábrica que produz várias máquinas, uma do tipo tal, uma do tipo tal, uma do tipo tal, e você vai lá e pega e leva para a igreja aquela máquina, e você vai ligar aquela máquina de energia e ela vai fazer a igreja crescer. Visão de crescimento. A forma única da igreja crescer é a unidade. Pode vir G12, pode vir MDA, igreja com propósito, igreja multiplicadora, igreja divisora. Tem gente que acha que igreja cresce dividindo, né? Igreja não sei das quantas lá, eles tipos de forma de crescimento de igreja, células, e moléculas, e núcleos, grupos, sei lá o quê. Mas só existe uma forma: unidade. O mundo vai crer. Eu vim neste mundo quando eles virem os meus discípulos unidos. É por isso que a igreja primitiva crescia, porque está
prática Dilma daquele tempo. Vamos viver em comum, fazer todo mundo vender tudo e ficar todo mundo junto num lugar só e viver tudo da mesma coisa. Você come tudo no mesmo pé de alface, no mesmo pé de repolho, você vê o teu carro, traz dinheiro para cá, outro vende a fazenda, dinheiro para cá, e vamos juntar aquilo que Jesus vai voltar logo para fazer o que com essas coisas? Vamos viver em comum, vamos fechar aqui dentro, vamos ficar aqui, né? Aumentar os banheiros, né? E ficar aqui. Vamos ficar aqui louvando, adorando a Deus e comendo junto aqui, né? Você pensa, né? Imagine ter um maridão aqui, né? Pensa, né? E não ia poder se revelar, não se revela em casa, né? Sozinho. Né? Esposa, filho, pastor, ô pastor. Não é o mesmo quando chega no portão. O que esse cara aqui? Eu já entreguei notícia. Misericórdia. A unidade faz o Cristo companheiro inseparável. João 17:24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu has amado antes da fundação do mundo. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Eu quero eles comigo. A unidade faz de Cristo seu companheiro inseparável. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei, eu não te desampararei, não são promessas de Deus. Aí vem o cântico de Ruth, onde quer que fores, irei também, onde quer que ousares, ousarei, onde quer que dormires ali, eu dormirei, onde quer que você morrer, serei sepultado, teu povo é meu povo, teu Deus é teu Deus, e faça a Deus outro canto do seu departamento de apetite. E isto não é nada mais do que uma palavra do Espírito Santo da tua vida. E Ele não te deixa, não te abandona. Quando você vive esta unidade, Ele está com você. Lá no Evangelho de João capítulo 14, Jesus falou: segundo o vosso coração, três em Deus, três também em mim, na casa do meu Pai, muita morada, se fosse assim, eu vou ter que vou preparar o lugar, mas mesmo que eu vá preparar o lugar, voltarei para vós mesmos e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, você esteja. Porque eu quero você comigo. E a gente não entende, gente. A gente não entende, acha que quando Deus quer me levar para Ele, Ele está querendo mal para mim, né? Não, Senhor, ainda não. Hoje eu vi no Facebook um amigo de adolescência lá de Assis. Eles estão completando 54 dias, 54 anos. Eu parei para pensar e eu tenho menos para viver do que eu já vivi. Isso quer dizer que eu já estou perto da minha morte. Não é que eu tenha medo da morte, mas eu gosto de viver e não gosto de eu gostaria de morrer. Ele quer se enganar com as próprias palavras, né? O Senhor salva o porto da sede. Mas esta é a verdade. Quando Deus diz: vem cá, eu vou te levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, você esteja também. Não estou preparado. Mas é o companheirismo. A unidade faz de Cristo o nosso companheiro inseparável em todos os momentos da nossa vida. Enquanto passarmos por esta terra, Ele estará conosco. E quando deixarmos viver nesta terra, nós estaremos para sempre com Ele na glória. Onde não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá perseguição, não haverá problema, não haverá tristeza. É o que a palavra de Deus promete. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A unidade produz plena felicidade, alegria plena. Você consegue? Uma pergunta: você é feliz? É feliz? E se eu disser para você que no momento eu estou triste, mas eu sou feliz? Você consegue entender isso?
Passamos por tristezas e lutas e adversidades na nossa vida. E muitas vezes tristezas que querem arrancar o nosso coração do nosso meio. Mas nós nos regozijamos, Senhor, porque Ele é a nossa felicidade. Porque nada deste mundo, nenhuma tristeza, nenhuma amargura consegue arrancar de nós o prazer, a alegria, o gozo de andar com Ele, viver com Ele, pertinho dEle, juntinho dEle. Quando abrimos nosso lar e diz: estou aqui, meu filho. E quando eu não posso andar, Ele me leva no colo. Quando eu não sei o que fazer, Ele me direciona. Ele me mostra o caminho. Ele me dá força para vencer cada luta, cada tribulação. E isso me faz de mim uma pessoa feliz. Mas que não deixe de viver momentos de tristeza, porque eu sou carne. E Jesus traz uma palavra para nós, João 16, 24. Jesus diz aos seus discípulos: até agora nada pediste em meu nome, pedis e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Ele não fala aqui de alegria, não, ele fala de gozo, ele fala de felicidade. Você passa por este mundo e você não vai ser impedido. Deus não vai te livrar dos momentos de tristeza, momentos que você vai achar que não vai conseguir passar por aquilo. Mas se você olhar no fundo da sua vida, você sabe e reconhece que você é uma pessoa feliz, mesmo diante daquela circunstância, e você sabe que aquela tristeza vai passar e aquela felicidade permanece para sempre. Peça para que o seu gozo se cumpra. Uma coisa que jamais eu vou perder na minha vida é o meu contato com Deus e o meu relacionamento com o Espírito Santo, porque isso funciona enquanto é. Porque, como diz aquele grande, o mundo quer te fazer chorar, mas Deus quer te fazer sorrir. A unidade gera frutos. João 15,4: está em mim ou em vós como a vara de silêncio não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se não houver unidade nossa em Cristo, no corpo de Cristo, na videira verdadeira, conforme a palavra de Deus usa, essa figura de linguagem, uma planta, Paulo usa como corpo, Jesus que fala. O irmão Ronildo leu o texto do início aqui. Ele roubou esse texto da mensagem ao Lendo. Não é o principal, mas está lá. Jesus fala desta unidade, deste relacionamento com Ele. E quando eu sou um com Cristo, consequentemente eu sou um com o corpo, não tem como dividir. Eu sou um em Cristo, não tem nada a ver com o corpo. Não existe isso. Ser ou não ser é o tema da palavra de agora. Ser ou não ser. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que Jesus disse: para que todos sejam um. Não existe outro meio de caminhar com Deus se não for através da unidade. Nós não podemos imaginar quão profundo é esta questão de unidade. Esse negócio de viver isoladamente não existe. Não existe. O corpo não vive isolado. Membros do corpo não vivem isolado. Se amputar o braço seca. O corpo continua vivo, mas o braço perde a vida. Não tem como viver sem unidade. E eu pergunto, encerro essa palavra para você deixar um questionamento: o que estamos fazendo com todo este projeto de Deus? Unidade. Unidade é projeto de Deus. Foi por isso que Jesus veio a este mundo, foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos fazermos um com Ele e um entre nós. A dificuldade que enfrentamos é que para se viver em unidade, eu preciso renunciar. Assim como Jesus renunciou, é preciso renunciar. Para viver em unidade, essa renúncia, nós vamos vencer as barreiras da unidade da nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Vocês entenderam? Se não entenderam, eu começo de novo. O Ronildo disse que eu
Agora só não é meu. Começa. Entenderam? Vamos viver isso? Vamos fazer